Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Hoje eu vou assistir com vocês um vídeo sobre um assunto que eu já abordei diversas vezes em alguns vídeos do canal, que foi sempre falando sobre como o Japão, a economia no Japão está realmente de mal a pior e a tendência é piorar cada vez mais. Falta de mão de obra em vários setores no Japão, a previdência social do Japão falida, né? Nascendo poucas pessoas e a população do Japão cada vez mais idosa. Então vamos assistir esse vídeo. Eu não assisti ele ainda, mas pelo título do vídeo eu já imagino que tem tudo a ver com isso que eu tô falando. Vem comigo. Nos anos 80 e 90, era comum tudo à nossa volta ser feito made in Japan. Era tudo feito no Japão. Seja os Walkmans, bichinhos virtuais, aparelhos de videocassete, os carros japoneses super confiáveis ou até mesmo o famoso PlayStation. Tudo vinha de alguma forma do Japão, mas isso acabou há alguns anos atrás. O cenário mudou e hoje é difícil encontrar. E a questão do Made in Japan era atestado de qualidade, né? A gente não queria Made in China, Made in Taiwan, a gente queria Made in Japan porque era atestado de qualidade do produto, de primeira linha, né? Algo que tenha vindo do Japão. Mas por que o Japão parou de produzir? O que mudou no cenário global que levou o maior exportador do mundo à ruína? E por que hoje o país que mandava na tecnologia global enfrenta uma dura crise econômica? Nos anos que se seguiram Terceiriza à tudo, né? devastação da Segunda Guerra Mundial, poucos acreditariam que o Japão, uma nação em ruínas, se ergueria das cinzas e se tornaria uma das maiores potências industriais do mundo. Mas o improvável aconteceu. O Japão não apenas se reergueu, como transformou sua economia em uma máquina eficiente e inovadora, capaz de conquistar o mundo com os seus produtos. Era o início dos anos 60 e o Japão estava a todo o vapor. Sua economia crescia a taxas jamais vistas, impulsionada por uma determinação férrea em reconstruir o país. As fábricas se multiplicavam, e o que saía dessas fábricas logo se tornaria sinônimo de qualidade e inovação. Os produtos Made in Japan começaram a aparecer em prateleiras de lojas por todo o mundo. No início, eram vistas com desconfiança, produtos baratos e de baixa qualidade, mas essa percepção logo mudaria. Os japoneses, com sua cultura de perfeccionismo e atenção aos detalhes, aperfeiçoaram cada peça, cada circuito, cada produto que deixava suas linhas de montagem. No final dos anos 70, o Japão já dominava o mercado global de eletrônicos. Principalmente aparelhos de som de alta qualidade se tornaram ícones de uma era, ostentando orgulhosamente o selo Made in Japan. A Toyota, a Honda e a Nissan conquistaram o mundo automotivo com carros confiáveis e acessíveis, estabelecendo novos padrões de qualidade e durabilidade. Até mesmo na indústria do entretenimento, o Japão deixou sua marca, com o Super Nintendo e tantos outros videogames. Mas o sucesso do Japão não foi fruto apenas de inovação tecnológica. Foi também o resultado de uma cultura corporativa única, onde o trabalho em equipe e o compromisso com a empresa eram valores inegociáveis. Os empregados japoneses eram leais, dedicados e trabalhavam por longas horas, movidos por um senso de dever que transcendia o interesse individual. As empresas, por sua vez, investiam de forma pesada em pesquisa e desenvolvimento, sempre à frente na corrida por novas tecnologias. À medida que a década de 80 avançava, o Japão parecia imparável. O país dominava setores cruciais da economia global e acumulava superávites comerciais gigantescos. As cidades japonesas pulsavam com uma energia única, onde a tradição e a modernidade coexistiam em harmonia. Essa foi a era dourada da indústria japonesa, e parecia que nada poderia deter o avanço desse gigante. Mas enquanto o Japão celebrava seu sucesso, uma tempestade silenciosa se formava no horizonte. A economia global estava mudando, e novas potências emergiam rapidamente e com voracidade. Pequenos sinais começaram a aparecer. A competitividade, que um dia foi o maior trunfo do Japão, agora enfrentava desafios
inesperados, o que poderia desestabilizar uma potência tão sólida. O auge do Japão deu lugar a um novo e incerto capítulo na história, onde as forças globais começaram a se reorganizar, preparando o terreno para uma mudança um tanto dramática. O início dos anos 90 trouxe uma realidade diferente, que poucos haviam previsto. Uma nova força estava em ascensão, e ela desafiaria o domínio japonês de várias maneiras. A maioria dos analistas da época não conseguiram prever. Mas a China, com a sua vasta população e uma mão de obra muito barata, começou a abrir suas portas para o mundo. Suas zonas econômicas especiais se tornaram centros de produção em massa, atraindo investimentos de empresas que buscavam reduzir os custos. A indústria global, sempre em busca de maximizar os lucros, rapidamente percebeu o potencial de transferir a sua produção para a gigante asiática. É como se fosse a Zona Franca de Manaus no Brasil, sabe? As produziam no Japão começaram a migrar para a China. Mas a China não estava sozinha. Outros países emergentes como Coreia do Sul, Taiwan e Singapura também estavam se destacando como novos hubs de inovação e manufatura. A Coreia do Sul, em particular, começou a desafiar o Japão em setores cruciais, como eletrônicos e até automóveis. Empresas gigantes como a Samsung e a Hyundai surgiram como concorrentes ferozes, dispostos a tomar o lugar que o Japão havia conquistado durante tanto tempo. Enquanto isso, a globalização ganhava força, trazendo uma conectividade sem precedentes entre os países. Cadeias de suprimentos começaram a se estender por continentes, tornando a produção muito mais eficiente e dispersa. No entanto, essa dispersão trouxe novos desafios. A competição deixou de ser apenas pela qualidade, mas também pela velocidade e flexibilidade com que as empresas podiam se adaptar e entregar as suas encomendas. A mudança na estrutura global também forçou as empresas japonesas a repensarem as suas estratégias. Muitos, acostumados com um modelo de negócio que valorizava a estabilidade no longo prazo, encontraram dificuldades em se ajustar à nova realidade e ciclos rápidos de inovações constantes. O tempo de desenvolvimento era prolongado e antes permitia aos japoneses aperfeiçoar os seus produtos. Agora, isso se tornou uma desvantagem. Empresas que antes eram símbolos de prosperidade, agora lutavam para se manter relevantes em um mercado global, que já não era mais dominado pelos mesmos players. Esses eventos não apenas abalaram a posição do Japão como líder global, mas também colocaram em xeque-mate o modelo que havia sustentado seu crescimento por décadas. A indústria japonesa, robusta e invencível, agora enfrentava a dura realidade de um mundo em transformação. E enquanto o Japão lutava para tentar manter o seu lugar no palco global, problemas internos começaram a surgir, ameaçando minar ainda mais a sua capacidade de produção. Enquanto o Japão enfrentava essa crise crescente, surgia uma batalha interna que provou ser ainda mais difícil de superar. Ao longo de décadas de crescimento econômico, havia uma força silenciosa se acumulando dentro do país. Uma combinação letal. Fatores demográficos, sociais e econômicos que minaram a capacidade do Japão de reagir às mudanças globais. O Japão, ao contrário de muitos dos seus vizinhos asiáticos, estava envelhecendo rapidamente. Nas últimas décadas do século XX, o país experimentou um declínio acentuado na sua taxa de natalidade, ou seja, não nasciam mais crianças. As políticas de imigração sempre foram muito rígidas e a população sempre foi muito resistente à diversidade cultural. Portanto, a entrada de novos fluxos populacionais era evitada. O resultado disso foi um declínio na população e um exército de trabalhadores envelhecendo rapidamente, sem uma nova mão de obra jovem para os substituir. No Japão, o respeito aos mais velhos é um requisito fundamental, e a crescente proporção de idosos se tornou um desafio econômico difícil de ignorar. Além disso, as raízes da economia japonesa estavam profundamente entrelaçadas em um sistema de trabalho que durante décadas foi visto como um modelo de sucesso para o mundo. As grandes corporações japonesas, conhecidas por suas práticas de emprego vitalício e promoção por antiguidade, enfrentaram dificuldades para se adaptar a um mundo que exigia agilidade e inovação constante. A segurança no emprego, que antes era um pilar de estabilidade social, começou a mostrar suas fraquezas em um mercado que valorizava a velocidade. Então, emergiu uma crise bancária no Japão, uma bolha econômica que revelou uma cultura empresarial marcada por relações complexas e, muitas vezes, problemáticas entre bancos e corporações. As decisões financeiras do país eram frequentemente tomadas com base em relacionamentos e não em méritos ou potencial de inovação. Analistas internacionais começaram a chamar essas empresas de empresas zumbis, que sobreviviam apenas pelo suporte contínuo de bancos que relutavam em aceitar as suas perdas e passaram a emprestar dinheiro de forma descabida para empresas que um dia tiveram sucesso. O resultado foi uma estagnação econômica prolongada, onde o crescimento do Japão foi substituído pela inércia e a cultura de resistência a mudanças custou muito caro. Enquanto isso, o governo japonês lutava para encontrar uma solução que pudesse reverter o curso.
foram feitos investimentos bilionários em infraestrutura e pacotes de estímulo econômico para que as empresas voltassem a produzir. Porém, a raiz do problema nunca foi tratada. Outro grande desafio foi a burocracia governamental. Conhecido pela sua eficiência no passado, o governo japonês agora enfrentava uma crise. Sua produção tecnológica, que antes dominou o mundo, agora parecia no cenário global lenta e desconectada das necessidades emergentes. Esses problemas internos não apenas enfraqueceram a posição do Japão no cenário global, mas também geraram um clima de pessimismo e incerteza no país, afastando investidores. O que foi, uma vez, uma sociedade unida em seu objetivo de reconstrução e crescimento, agora se dividia, com as gerações mais jovens questionando o valor de sacrifício que pareciam não produzir e a insistência nos mesmos erros do passado. E assim, alguns setores um pouco mais inovadores do Japão começaram a buscar novos caminhos. Mas como um país tão profundamente enraizado em sua tradição e em seus métodos poderia se reinventar em um mundo que exige transformação rápida? As soluções tradicionais já não eram mais suficientes para garantir o futuro de uma nação que por décadas liderou a inovação. Em resposta, o país começou a traçar outro caminho, focado em algumas áreas que prometiam não apenas estabilidade, mas uma nova era de prosperidade. Uma das primeiras respostas para a crise foi um investimento massivo em tecnologia experimental. E assim, o Japão tentou voltar para o jogo da inovação, com robótica e automação de sistemas. Com suas taxas de natalidade baixas, uma população envelhecendo e uma força de trabalho em declínio, o país encontrou na robótica uma maneira de compensar as suas limitações demográficas. As empresas japonesas já eram conhecidas por sua excelência em engenharia. Aqui no Japão tem muito hotel, por exemplo, que é 100% automatizado. Não tem nem recepcionista mais. As lojas de conveniência estão sendo automatizadas também. Você mesmo que passa a sua mercadoria no código de barra do caixa e efetua o pagamento. Entendeu? Então tá tudo gradativamente sendo automatizado no Japão por falta de mão de obra. Isso porque nos últimos anos o Japão abriu muito, afrouxou muito a lei de imigração, né? E está sendo dominado, o Japão está sendo dominado pelos asiáticos dos outros países da Ásia aqui, né? Vietnã, Tailândia, Indonésia, Filipinas, tem diversos outros países aí, tá? Indianos, paquistaneses, Sri Lanka, tem bastante hoje em dia, tem muito mais do que brasileiros no Japão. E começaram a liderar o desenvolvimento de robôs industriais e tecnologias automatizadas, que prometiam revolucionar a produção e melhorar a eficiência nos Eu descarrego dentro da Toyota, cara. Dentro da Toyota tem muito robô fazendo serviço de humano. Por algum motivo trabalhavam de forma lenta, foram substituídos por máquinas que não cometiam erros e trabalhavam de forma acelerada. Serviço de 10 pessoas, um só para operar o robô. Aconteceu rapidamente e uma onda de desemprego tomou conta do Japão. Esse pequeno país é conhecido por ser povoado de fábricas, sendo o país com o maior número de fábricas por quilômetro quadrado do mundo. E do dia para a noite, os funcionários dessas fábricas foram mandados embora e substituídos por braços mecânicos, esteiras e centrífugas. Essas máquinas cumpriam a demanda de ter uma mão de obra super barata e não precisarem de desacelerar ou de descanso. Logo, a maioria dos funcionários de mão de obra, que eram antes mão de obra qualificada, se tornaram automaticamente mão de obra desqualificada, sendo obrigados a se lançar em treinamentos para aprender rapidamente uma nova profissão e se realocar no mercado de trabalho. O Japão também se voltou para a biotecnologia, energia limpa e inteligência artificial, setores que rapidamente tomaram os pilares mundiais da economia global. Universidades e empresas japonesas então estabeleceram parcerias estratégicas para impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento nessas áreas. Incubadoras de startup começaram a florescer em Tóquio, Osaka e outras grandes cidades, promovendo um espírito empreendedor que buscava criar a próxima geração de líderes japoneses. Apesar dessas iniciativas promissoras, a transformação não foi fácil. A sociedade japonesa, tradicionalmente avessa ao risco e à mudança, teve que confrontar suas próprias hesitações culturais. Empresas familiares, que por gerações haviam operado de maneira conservadora, se viram pressionadas a inovar ou enfrentar a extinção. Mas a transformação da indústria japonesa não foi somente uma questão tecnológica. A cultura corporativa também precisou passar por sérias mudanças. Antigamente, a hierarquia era rígida e definia as relações de trabalho. Agora, do dia para a noite, havia se tornado um local estrutural onde todos tinham voz. As empresas começaram a adotar modelos de gestão ocidentais, valorizando a criatividade individual e a capacidade de adaptação de cada colaborador.
elementos antes considerados impossíveis em qualquer fábrica japonesa. Ainda assim, apesar desses avanços, o Japão enfrentou dificuldades para recuperar o dinamismo econômico, que uma vez foi o motivo da sua ascensão. Mas será que essas iniciativas vão ser o suficiente para tirar o Japão da lama? A resposta não é simples, mas as tendências atuais oferecem pistas sobre o caminho que esse país pode trilhar nos próximos anos. Agora, o Japão, ainda conservador e ainda resistente à imigração, tem focado seus esforços em áreas emergentes, como o desenvolvimento de inteligência artificial de ponta e mecanismos de sustentabilidade. Com um forte setor de produção de engenharia e tecnologia, o país se posicionou bem com a integração da inteligência artificial para usos na automação industrial, saúde e mobilidade urbana, se tornando rapidamente o país que mais se desenvolveu em inteligência artificial em todo o mundo em 2023. Em 2024, esse cargo foi perdido novamente para a China, que se tornou o país que mais investe em inteligência artificial em todo o mundo. Apesar de estar no segundo lugar, a inteligência artificial do Japão ainda é uma oportunidade única para alavancar a sua capacidade de inovação e superar as suas limitações, e continuar oferecendo soluções tecnológicas de ponta. Além disso, o Japão está se tornando um dos principais países a debater e defender a sustentabilidade ambiental. Por muitos anos, o Japão foi o símbolo de indústrias de energia nuclear. Depois de alguns acidentes com terremotos, a radiação vazou. Então o governo japonês decidiu que realmente essa era uma prática que deveria ser abandonada. Apesar disso, desativar uma usina nuclear não é nada simples e requer investimentos que muitas vezes se tornam praticamente inviáveis. O processo para desativar os 33 reatores nucleares operacionais no Japão ainda está aberto para estudo. Afinal, um reator, após ser desativado, ainda requer um alto custo de manutenção. Tem um vídeo específico no canal sobre continuar desativado. O sucesso do Japão dependerá da sua capacidade de se adaptar, inovar e, talvez, o mais importante, de sua habilidade de continuar a ser uma fonte de inspiração para outras nações que enfrentam desafios semelhantes. Enquanto isso, o Japão tem vários planos de inovação e tecnologia, mas a sua população ainda sofre, principalmente com a baixa mão de obra jovem. O governo tem algumas dificuldades para pagar o número de aposentados que não para de crescer, e a mão de obra jovem não consegue sustentar todos os aposentados que não estão trabalhando, de forma que a pirâmide trabalhista se tornou insustentável e o governo precisou recorrer a empréstimos financeiros para conseguir arcar com suas obrigações de aposentadoria. E por esses motivos, cada vez menos vemos o selo Made in Japan à nossa volta e em nossos produtos. Apesar do vídeo do canal do mano aqui, Econosimples, né? Quem quiser seguir ele aí, ó, Econosimples, no Instagram e no YouTube, ser um vídeo recente, tem um pouco mais de um mês que ele publicou esse vídeo sobre economia, né? O canal dele, Econosimples. Eu acho meio defasado o ponto de vista dele, né? Pois o Japão já afrouxou bastante a lei de imigração, né? Tanto que eu citei durante o vídeo. E isso eu já tenho pregado há muito tempo, né? Quem é seguidor antigo do canal aí sabe que se você pegar vídeo meu de 5 anos atrás, eu tô falando sobre um Japão mestiço. Vou inclusive colocar aí pra vocês verem, quem não viu. Eu venho prevendo isso, né? Um Japão acabou raça pura, fi. Porque muitos estrangeiros vivendo aqui, casando com japoneses, entendeu? Porque isso é mundial, tá? Segundo eu tava conversando com um amigo meu, no Brasil também tá em escassez homem, né? Homem de verdade. Então, o mundo tá meio assim, com a taxa de natalidade muito baixa, exceto alguns países aí que eu não sei, que não cabe mais gente, né? China, Índia, são os países mais populosos do mundo, né? Mas a grande maioria dos países é a taxa de natalidade muito baixa, a previdência social falida, porque não pouco jovem pagando, contribuindo e muito idoso recebendo. Você acha que você está pagando a aposentadoria hoje, você está fazendo a poupança da sua? Não, você está pagando para quem está idoso já, no exato momento. A sua aposentadoria vai ser outros jovens que vão estar pagando, entendeu? Tá nesse ciclo, cara, a previdência mundial, tá? Não é só aqui no Japão, não. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário. De alguma forma eu tô tentando manter ainda 2 vídeos por semana no canal. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo neste mesmo canal, que é Você no Japão. Beijos, abraços. Tchau.